Olá, eu sou o professor Cadu do Departamento de Física da UF. Essa videoaula é parte do material de estudo da disciplina Ótica Clássica. Demais conteúdos, atividades e as avaliações estão disponíveis no nosso ambiente virtual, no nosso Google Classroom. Na videoaula de hoje, estudaremos a formação de imagens por meio das equações de traçados de raios, uma das técnicas mais poderosas para a projeção de sistemas ópticos. Estudaremos também um método que permite sintetizar essas equações de traçado de raios em matrizes. Com esta técnica, veremos que as equações de traçados de raios poderão ser resolvidas por meio de um simples produto matricial, válido mesmo para situações mais complexas de sistemas ópticos de precisão. Nesta videoaula, utilizo um celular que está me filmando e um computador com apresentações. Os slides vocês veem ao lado. A objetiva de Tissot ou Tessat é um dispositivo óptico formado por 4 elementos, 4 lentes, dispostas em 3 grupos conforme ilustrado na figura. Ela representa um sistema óptico complexo, com esses 4 elementos, que pode ser facilmente resolvido por meio das equações de traçados de raios. Esse sistema é frequentemente encontrado em câmeras fotográficas de médio alcance. Eles apresentam um bom desempenho óptico com redução de astigmatismo e aberrações a um preço razoável. Além disso, o sistema Tissot é compacto. Na internet, a gente acha diversos dispositivos baseados nas objetivas de Tissot, dentre eles ampliadores ópticos e câmeras fotográficas. Traçado de raios ou método de traçado de raios constitui uma técnica de determinação da trajetória de um raio de luz dentro de um sistema óptico. Como ilustrado na figura, por exemplo, um raio de luz atravessa uma lente. Não está ilustrado aí. Ela usa basicamente as ideias de propagação da luz, reflexão e refração da luz. Refração ou transmissão da luz. E isso pode ser feito de uma maneira automatizada ou por meio de um cálculo recursivo. Então, por exemplo, eu posso determinar as coordenadas de refração da luz no ponto P2 a partir das coordenadas do ponto P1. Posso, se tivesse uma terceira lente, como ilustrado na figura, eu poderia determinar as coordenadas do raio de luz na terceira lente a partir dos pontos na segunda lente, e assim sucessivamente. Então, se eu tiver um elemento, um sistema óptico com várias lentes, basta que eu vá calculando sempre a posição da luz baseado nas coordenadas anteriores. Quando a gente fala em refração da luz, a gente tem que se atentar para a lei de Snell, que a gente está acostumado a ver desde o ensino médio. Então, a título de ilustração, a lei de Snell está aqui representada no meio dessa figura. Então, que nós temos aqui um dióptro, uma superfície curva, nesse caso é um dióptro curvo, uma superfície que separa dois meios transparentes, com índice N1, NI e NT, conforme está ilustrado na figura. E esse raio de luz segue uma trajetória no meio I e depois ele segue uma outra trajetória no meio T. Eu representei essas trajetórias aí por meio de vetores. Então o vetor KI dá a direção do raio incidente. KT é o raio transmitido e o N é a direção do vetor normal à superfície no ponto em que a luz está incidindo. Então nesse ponto que está aí. Θi e θt são os ângulos de incidência e ângulo de transmissão da luz, dados tudo pela lei de Snell, que vocês conhecem. É interessante também a gente observar que eu posso escrever essa lei de Snell na forma vetorial, tá certo? Basta que eu me atente para o produto vetorial. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou considerar, ao invés do vetor KI, eu vou considerar o versor KI, o versor UN e o versor KT. Então, de acordo com o produto vetorial, a gente pode ver que o produto vetorial entre os versores KI e UN é dado por esse seno, que é o que aparece na lei de Snell. A gente pode reescrever, então, a lei de Snell fazendo a seguinte coisa, ou seja, basta que a gente multiplique a lei de Snell por um vetor, é uma equação matemática, então não afeta. Tudo que eu fizer de um lado, eu posso fazer do outro, que eu não vou afetar a minha equação matemática. Então, a lei de Snell com esse vetor, que eu representei aí em vermelho, o vetor SN, que é justamente o vetor que é dado pela regra da mão direita, de acordo com o produto vetorial. Com isso, a gente pode escrever
a lei de Snell na sua forma vetorial. Vamos discutir agora de forma mais detalhada e quantitativa o método do traçado de raios. Para isso, consideremos o seguinte sistema, né? Um raio de luz que atravessa uma lente e incide numa terceira lente. Então, por exemplo, o raio de luz vem de um lugar com índice de refração N1i, ele vai incidir no ponto P1. Então, nessa minha nomenclatura, Ni1 quer dizer que ele vai incidir no ponto P1. Na sequência, o raio atravessa a lente até incidir no ponto P2. Então, observe, dentro da lente tem eu coloquei dois índices de refração, NT1 e NI2. Na verdade, os índices são iguais. Tudo isso é a lente, né? Então, basicamente, por questão da notação, eu estou separando aqui, imediatamente após o ponto P1, o raio é transmitido. Então, por isso, transmitido no ponto P1. E imediatamente antes do ponto P2, ele é incidente. Então, NI2. Na sequência, o raio sai da lente, ele sofre uma segunda refração no ponto P2 e vai até atingir o ponto P3. Vamos estabelecer aqui também mais algumas propriedades desse sistema, né? Algumas distâncias aqui. Na verdade, a distância horizontal entre os pontos P1 e P2, eu chamei de ponto 2,1, e a distância vertical com relação ao eixo óptico ou ao eixo de simetria do sistema, tá certo? É importante frisar que esse raio é um raio meridional, é um raio que passa pelo eixo óptico do sistema, ele cruza o eixo, como está ilustrado na figura. Então, vamos agora aqui olhar para o caso da refração no ponto P1. Né? Então, a gente considera aqui a lei de Snell para esse ponto P1, de acordo com a notação que eu dei aí para os nomes dos ângulos, está aqui, Ni1 vezes seno de θi1 é igual a Nt1 vezes seno de θp1. Né? Tá? Essa é a lei de Snell para esse primeiro ponto de refração da luz. Vamos considerar aqui agora também o caso de ótica paraxial, o caso em que esses ângulos, todos os ângulos envolvidos no problema são ângulos pequenos. O desenho ele está exagerado, obviamente, porque eu quero aqui deixar claro todas as informações relevantes da figura. Mas a gente tem que ter em mente que tudo que eu estou discutindo aqui é para um caso da ótica paraxial, para caso de ângulos muito pequenos, tá certo? E nesse caso, quando o ângulo é muito pequeno, o seno de θ ele é aproximadamente θ. Então a equação de Snell, nesse caso, ela fica muito simplificada. Ni1 vezes θ de I1 igual a Nt1 vezes θ de T1. Redefinindo aqui a figura, né? Agora eu vou considerar que em cada ponto que a luz sofre uma refração, existe uma linha horizontal, então eu vou definir aqui agora dois novos ângulos. O ângulo α1, ângulo αi1 e ângulo αt1, como está ilustrado na figura. Olha para o ponto P1 que você vai ter a clareza do que eu estou falando. Então, a partir de agora, meu interesse aqui em reescrever essa equação de Snell, não em função dos ângulos θ, mas em si, ela vai ser escrita em função do ângulo αt1, que é sempre o ângulo medido com uma horizontal. E aí, nesse caso, a lei de Snell, que é Ni1 vezes θi1, vai ficar dessa forma aí, como vocês estão vendo, né? E a gente ainda, levando em conta a ótica paraxial, a gente vê, por exemplo, o triângulo formado entre os pontos C, P1 e logo abaixo do I1, né, esse triângulo aí, a gente consegue determinar quanto que vale esse ângulo α1. Né? Então, de acordo com a trigonometria, a gente vê que α1 ele é aproximadamente y1 sobre r. Isso quer dizer que a gente pode agora jogar esse valor, ou essa expressão, dentro da expressão de Snell que já estava corrigida. E com isso, a gente obtém, né, basta você fazer essas contas aí, a gente obtém a equação 1, que ela não é nada mais, nada menos do que a equação de Snell, escrita em termos dessas novas variáveis, né? E o motivo de eu ter feito essa
dificultar um pouco essa equação é justamente porque eu agora tenho uma equação que vai fornecer diretamente o ângulo alfa T1, que é o ângulo da refração logo após o ponto P1. Então a gente vai ter todos os ângulos contabilizados com a direção horizontal. Então a lei de Snell ficou a princípio um pouquinho mais trabalhosa, mas ela fornece para a gente aqui de imediato quanto que vale esse ângulo alfa T1. Ela é muito importante. Se a gente lembrar também que nessa expressão aparece o termo, essa razão aí, né, essa fração NT1 menos NI1 dividido por R1, isso não é nada mais nada menos do que a potência ótica ou a dioptria de um sistema. Né? A gente já viu isso em aulas passadas. Com isso a gente pode reescrever essa equação de Snell já melhorada ou já corrigida com os parâmetros que a gente precisa, dessa forma aqui embaixo. Então ela é uma das equações de traçados de raios, uma delas. A outra a gente tira por trigonometria. Né? A gente sabe que a luz se propaga em linha reta. Se propagando em linha reta, se eu tenho a posição inicial, y1, eu consigo determinar quanto que vale y2. Né? Porque a partir da equação anterior, eu já tenho quanto que vale a inclinação, ou alfa T1. Então, a partir dessa equação aí, que essa equação é chamada de equação de transferência, no final ela transfere o ponto 1 para o ponto 2. Ela vai te dar a localização do ponto 2, dado que você tem as informações no ponto 1. Então, já fazendo as considerações aí sobre esse método, a gente pode ver o seguinte, né? Que ele é um método recursivo. Eu obtenho 2 a partir dos pontos 1, dos pontos em P1. Eu obtenho 3 a partir do ponto 2. Então, de forma recursiva, eu consigo ir calculando a posição do feixe em cada ponto do meu sistema óptico.